Saudação, moçadinha, tudo em cima? Eu sou Marcelo Hidalgo, muito prazer. Queria nesse vídeo apresentar para vocês uma abordagem para fazer extração de texto em documentos. Compartilhar meu código, vamos lá. Ok, aqui está meu código neste notebook. Começaremos visualizando o arquivo que eu farei, que eu brincarei com o texto, né? Definir o diretório do meu arquivo, só para confirmar como que eu faço, como que eu defino o diretório do arquivo, né? Eu sempre escrevo ao mesmo tempo muito bem, né? Vamos ver o arquivo que eu tenho em mãos. É, tu, carregando. Ó, ok. É o Diário Oficial da União, do dia 6 de janeiro de 2025, uma segunda-feira. Eu só queria chamar a atenção, gente. Veja que aqui o texto, ó, ele está disponível. Nós conseguimos copiar e, inclusive, pesquisar. Deste documento, eu vou fazer a extração deste texto aqui, né? Mais precisamente do número destes extratos, né? Do termo de aditivo e deste número do extrato de contrato. Eu vou colocar este número, o número do contrato aqui embaixo, ou então o número do pregão e o número do processo. Aqui, número do processo. Tem algumas variações de nome, a gente vai trabalhar para considerar essas variações de nome, mas serão esses três dados que eu vou fazer a extração. Voltando aqui ao código, a primeira coisa que será necessário fazer é definir, informar o diretório, onde que esse arquivo está localizado. Eu sempre escrevo maus diretórios e por isso eu acostumei a escrever os caminhos assim, né? É uma raw string, entre aspas ali. O meu arquivo é este. Para mim, sabe, conseguir copiar o caminho, eu poderia copiar aqui em cima, né? É aqui assim. Esquece. Vou copiar assim, ó. Botão direito do mouse e propriedades. Ou Alt Enter. É este local aqui, ó. Esse é o caminho. Eu dou um copiar aqui, colar aqui. Adiciono uma barra, porque é, pasta download está dentro da pasta Marcelo, está dentro da pasta usuário, que está na minha partição C do meu HD. O meu arquivo, ele está dentro da pasta downloads. Este arquivo aqui, né? Esse é o nome dele e ele tem a extensão .pdf. Então, adicionei a barra. Este arquivo é Diário Oficial da União. Está dentro de downloads, tem a extensão PDF. Beleza, defini o meu diretório. Aqui eu só usei a biblioteca OS para dar um start file, né? Abrir o arquivo usando o aplicativo padrão do meu Windows, que no caso é o Google Chrome. Desnecessário. Aqui eu só preciso do caminho. Isso daqui que é importante, o caminho. Depois de eu definir o caminho, a localização do arquivo, a gente vai chamar a biblioteca PDF Reader do PyPDF. É importante instalar a biblioteca, caso você não tenha ela instalada. Pip install PyPDF2. Enquanto instala ali a biblioteca, é, diretório definido, a gente vai fornecer esse diretório para a função PDF Reader e a gente vai armazenar o arquivo aberto no que eu chamei de arquivo aberto. Depois desse arquivo, beleza, a gente está com o arquivo aqui aberto. Não vou fazer a visualização dele, a pasta aqui foi instalada direitinho, Alt Del, ok. Deixa eu dar um Alt Del aqui também. Depois de abrir o arquivo, eu vou especificar qual página que eu quero dele. Eu quero a primeira página, e lembrando que o Python começa a contar do zero. Então, zero, um, 2, 3, e não um, 2, 3, 4. Zero, um, 2, 3. Eu falo que eu quero a página zero desse arquivo, e aí eu já dou um extrair texto da página desse arquivo. E armazeno este texto num objeto chamado texto arquivo, e imprimo ele. Aqui ele extraindo o texto do arquivo, abrindo e extraindo. Beleza, esse é o texto que tem na página, né? O Windows setinha de um lado e aqui do outro lado. Vejam, Diário Oficial da União aqui eu não consigo copiar, República eu consigo, ó, República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União não. Inclusive aqui ele já começa com o texto, ó, justamente, República Federativa do Brasil, Imprensa Nacional. A única coisa que eu chamo a atenção para vocês, gente, é que aqui, ó, depois do ano 3 Brasília, segunda-feira, que é isso daqui, ó, o ano 3 Brasília, segunda-feira, ele não fala nem do sumário e nem desse texto aqui. Documento assinado digitalmente conforme MP 2000. Esse texto, ó, tá aqui no rodapé, gente. Documento assinado digitalmente conforme MP 2002 aqui. É, 2002 de 24, tá? É, Dê uma estudada nos arquivos de vocês, gente, porque às vezes nem sempre o que nós visualizamos é como as coisas realmente estão estruturadas no arquivo.
E nesse sentido, em vez de exportar o texto direto do arquivo, tentar converter o arquivo em HTML e trabalhar sobre o HTML. Talvez nessa estrutura vocês consigam ter uma gestão melhor da posição dos arquivos no texto. Mas enfim, né? Seguindo com a extração do arquivo dessa abordagem, é um arquivo digital, o texto já está presente no arquivo, eu só pedi para extrair o texto utilizando essa biblioteca. Então, ok. Depois de recuperar o texto, vamos recuperar as informações dele, as três informações que eu desejo, né? Aqui, o número do termo de aditivo ou o número do contrato, número do processo, ou o número do pregão, ou um outro número de contrato. Vamos lá, são três informações que eu quero. Começando aqui pelo número do termo de aditivo ou número de contrato. Independente de ser termo de aditivo ou de ser um contrato, o texto começa com extrato. Então eu vou começar procurando por extrato. Como é que funciona, né? Como que a gente vai fazer a busca dessas informações? Primeiro, instalar a biblioteca regex, vou precisar dela. Vou chamá-la import regex. E aí, como que funciona? Regex, ponto. Tem duas funções úteis. Search e regex, escrevi errado, ponto find all. Ok, regex. Tem essas duas funções. O que que a search faz? Eu vou procurar, então, eu sei que o texto que eu quero encontrar está numa frase que começa com extrato. Procurei por extrato, ó. Ele encontrou 11 itens, e aqui ele está exibindo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, enfim, voltando lá para o primeiro. Search, ele vai retornar somente esse primeiro match aqui, esse primeiro find. Find all vai retornar todos os finds que ele encontrar, no caso 11, né, que deveriam ser. Então, só para ilustrar, se eu der um search, o que que eu estou procurando, né? Eu estou procurando a palavra extrato. No meu texto ela está em maiúscula, né? Deixar então em maiúscula, extrato. Onde está esse padrão que eu estou buscando? Ele está em texto arquivo. Se eu der um enter, ó, ele encontrou um match aqui, extrato. Está nessa posição aqui. Agora, se eu dou um find all, ele retorna as 11 ocorrências de extrato ao longo do meu texto. Mas não é extrato que eu quero. Eu quero, na verdade, é, um conjunto de dígitos que é dígito. Se eu colocar só D, ele procura a letra D, mas eu não quero a letra D, eu quero um dígito. Então, barra D, isso faz menção a um dígito, mas na real não é um dígito, chave aqui. Pode ser de um a 3 dígitos. Ó, pode ser de um a 3 dígitos. 1 a 3 dígitos, seguido de uma barra, seguido de 4 dígitos. Então, de um a 3 dígitos, seguido de barra, seguido de mais 4 dígitos. 4 dígitos. Veja, extrato, e aqui é a minha sequência de dígitos. Não é assim que está no meu texto. Ó, o meu texto é extrato, texto, 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 e aí é a minha combinação de dígitos. Então, para mim conseguir considerar essa combinação de textos, porque ó, se eu dou só find all, ele não vai encontrar nenhum, né? Se eu tiro a minha combinação de dígitos, ele acha. Entre a minha combinação de dígitos e o extrato, tem uma quantidade ali de texto. Eu vou falar para ele considerar essa quantidade de texto, mas para considerar a menor quantidade de texto. É essa combinação aqui: ponto, asterisco, interrogação. Se eu colocar tudo isso, ó, sem esse parênteses e dar um find, ele vai me trazer todo o texto aqui: extrato de termo de aditivo, extrato de contrato. Isso é relevante se eu quiser saber se esse número é um termo de aditivo, se esse número é um extrato de contrato ou se ele é qualquer outra coisa, né? É, Por hora isso não me interessa muito não, eu quero só os dígitos. Então eu vou colocar a combinação de dígito entre parênteses, vou dar um enter. Perfeito, ele me trouxe só os dígitos. Certinho, tá certinho. Ok. Eu vou armazenar essa lista de texto encontrado, né? Apesar de ser número, ele está identificado como texto aqui. Tem uma barra, isso daqui não é um número, ele está aqui entre. Eu vou armazenar esse conteúdo aqui num objeto chamado extrato. Extrato vai ser igual a isso. Então, ok. Só para confirmar também aqui, ó, o comprimento de extrato é 11. Ele encontrou 11 itens. Perfeito. Então, o extrato está identificado. Próxima informação que eu quero recuperar.
Número de processo. Como que vai ser esse número de processo? Mesma coisinha aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. O ideal não é dar Ctrl C, Ctrl V, que é escrever para você pegar as manhas, mas tudo bem. É, eu quero o processo, o número de processo. Quem vai ser o número de processo? Ah, ó, esqueci de falar aqui, extrato. Antes. Digamos que extrato, ora aparece maiúsculo, ora aparece minúsculo, às vezes só com uma letra maiúscula. O que dá para fazer, ó? Extrato. Se eu dou Enter, eu recupero os números. Se eu coloco extrato minúsculo, ele não vai encontrar, porque no texto está maiúsculo. Mas se eu falar para ele ignorar a letra maiúscula, regex.ignore case, ele volta a encontrar mesmo escrevendo em letra minúscula. Até agora ele está ignorando letra maiúscula. Agora vamos para o processo. O processo. Aqui eu não estou mais procurando extrato, eu estou procurando. Opa, é aqui. Por número processo, dois pontos. E mais, eu acho que é número de processo, dois pontos, espaço, barra, a barra invertida, S, space. Não tem mais um texto intermediário, a combinação de número aparece logo na íntegra. E ela é assim, ó. Ela é composta por um, dois, três, quatro, cinco. Cinco dígitos, seguido por seis dígitos. Então, cinco dígitos, seguida por ponto, seguida por mais seis dígitos, barra, quatro dígitos, tracinho, dígitos, dois dígitos. É, I'm not so really sure about that. Deixa eu ver. Regex por boas práticas, regex.ignore case. E eu der. Opa, Ctrl B, Ctrl V. Quem que é processo? Ah, encontrou. Fabulous. Ok. É, número de processo encontrado. Molezinha, né, gente? Ô, lasqueira. E eu ganho dinheiro para fazer isso. Vamos lá. Agora, por fim, mas não menos importante, quem que eu quero? Aqui é o contrato ou então o pregão. É ele que eu vou procurar agora. Contrato ou pregão. O termo de busca de contrato pregão pode ser dois. Antes da gente chegar nele, ambos tratam de uma combinação de 5/4, de 2 a 5/4. Então vai ser de 2 a 5 dígitos, seguido por uma barra, seguido por quatro dígitos. Ok. Essa combinação de dígitos, ela é precedida ou pelo texto número do contrato, dois pontos, aqui. E eu não quero capturar ela, mas ela é importante. Aqui, ó, a sintaxe vai ser um pouco diferente. Vamos lá. Se eu colocar só número de contrato, ele não achou nada. Deixa eu colocar barra espaço. Ele achou um número de contrato. Pô, mas só um, era para ter três. Ah, ó, aqui começa com um. Não é de 2 a 5, é de um a 5. De um a 5, enter. Beleza, ele achou um, 2, 3, 4, 5. A gente está falando de 11 correspondências, né? Tem cinco termos aditivos. E agora seis, né? Se eu não faço os contas errados, seis pregões. Ele tem que considerar ou essa entrada ou a outra. Para me considerar uma ou outra, eu vou ter que colocar ó, os dois entre parênteses aqui. É, Quando eu coloco entre parênteses, ele vai considerar. Como eu não quero que ele seja considerado, eu vou colocar é, menor ou igual. A interrogação menor ou igual? Acho que é assim, ó. Interrogação menor ou igual. Captura o que está a partir desse texto. Ou então, ou então, ou, operador ou, a barrinha, outro texto, né? Eu vou colocar os dois entre parênteses, interrogação dois pontos, não capture. Isso daqui eu confesso que eu não tenho muita certeza, né? Eu tenho a minha colinha aqui e vou falar, gente, ó, quer ver, ó? Tá assim, pregão, Ctrl C, Ctrl V. Entra assim, ó, chat.
GPT. Gente, o chat é uma ferramenta muito boa, tanto para programar, para ele gerar esses códigos aqui para vocês. Ele daqui já está mais ou menos na ponta da minha língua, mas agora, ó, chat, quero capturar este trecho, entre aspas, este é o meu trecho do meu texto. Pode me fornecer um padrão em regex que capture somente o número do pregão? Pregão. Isso, só, né, para deixar em evidência que eu não quero, não é para ele capturar um número, né? Quero esse daqui, ó. Interrogação. Manda lá. E aí, gente, ele ajuda bastante aqui, ó. Isso daqui, esse termo aqui, inclusive, eu gerei com a ajuda dele, né? Dois pontos, escrever certinho. Ok. É isso daqui. É, número de contrato. Ah, ou número de pregão. Pregão número. Pregão número espaço. Ou então, pregão número espaço. Ah, dois pontos, né? Acho que tem dois pontos aqui. Contrato pregão. E lasqueira, ele não achou não o pregão, não. Vamos ver minha colinha aqui. Não tem o espaço, não tem dois pontos, né? Pregão número não tem dois pontos. My bad. Vou ir lá encontrar os números de pregões também. Beleza, gente. Recuperei essas três informações que eu queria do meu código. Agora, eu vou mandar elas para um data frame. O que que é um data frame? É uma estrutura de tabular, né, de planilha. Para isso, eu vou chamar a biblioteca panda, pandas, e vou chamar ela de PD. E eu vou falar, eu quero um data frame do pandas, e eu vou chamar ele de banco de dados. E aí eu vou falar que a coluna do banco de dados extrato, ela tem a informação do extrato. A coluna do banco de dados chamada processo, ela vai receber o processo, o número dos processos que nós identificamos. E por fim, banco de dados, eu vou chamar uma coluna pregão underline contrato, que ela vai receber os números dos pregões ou contratos. Contrato. Contrato underline pregão. É ele que eu quero. Ctrl C, Ctrl V. É, só para mostrar como que está essa estrutura aqui, banco de dados, dá um print. Enquanto ele pensa aqui, eu vou chamar a biblioteca import open, OpenPy XL, não lembrando o nome não. Que eu vou precisar dela para falar assim, com o meu banco de dados, manda para um Excel nesse diretório, que eu vou falar daqui a pouco, sem os índices. Só para, chego lá, só para mim, né? Não perder o raciocínio aqui. Aqui está o caminho, eu vou mandar para os meus downloads, manda para os downloads, dentro da pasta downloads, chama banco de dados, banco de dados, dados.xlsx, que é a extensão do Excel que eu quero. Enter, é isso daqui que eu vou gerar, vou mandar isso daqui para um Excel, né? Os extratos, os processos e o número de contrato ao pregão. 331533, né? Só para ver, ó. Ele já pegou na ordem que veio aqui, ó. É, 331533. O último 3, ó, é de 4 de 2025, vinculado ao processo 2015-19. O último 3. Então, aqui só para mostrar para vocês, ó, essa estrutura de planilha, essa estrutura de planilha. Só para dar um exemplo aqui, ó, por exemplo, 4 do 25. Quem que é 4 do 25? É esse daqui, 4 do 25. O número de contrato dele é 316. Então, 425, número de contrato 316. O número do processo acaba em 2015-19. Número do processo 2015-19. Certinho, recuperou as informações. Lá nos downloads, ó, banco de dados, a planilha que eu salvei. Vou abrir ela. Planilha aqui aberta. Expandir aqui as colunas, tudo certinho. Tá lá, ó. 4, 25, 3, 2016, 2015, 19.
Chique 10, gente. Ah, só para finalizar aqui, ó, o chat. Ó o padrão que ele me gerou aqui para pegar o pregão. Bem parecido com o que eu tenho, né? Aqui do pregão. Quase chegou. Sem considerar o pregão, pregão número, aqui ele digitou o espaço, né? Ele não colocou o barra S. E a combinação de dígito que eu quero. É, recomendo muito, gente, o ChatGPT para programar. Tanto para fazer a programação em geral, quanto para fazer esses padrões. Os padrões aqui eu não acho que ele manda tão bem, não. Mas ele manda, melhor que eu. Mas para programar ele é muito bom, gente. Recomendo. Até a próxima, hein, galerinha. Valeu!